Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. E vamos começar então o estudo de mais um trimestre, mais uma lição, e a gente está muito feliz porque você está aqui. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você dar aquela ajuda para a gente promover a classe dos professores. A classe tem avançado a cada dia mais, porque o nosso Deus tem abençoado e porque vocês têm ajudado a gente também. Então, para a gente conseguir atingir cada vez mais pessoas, eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, clicar no joinha que está aqui embaixo, dando o seu like, se inscrever no nosso canal Adventistas Lago Sul, se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para você receber aquela mensagem quando tiver vídeo novo no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo. Coloca seu nome, coloca de onde você está assistindo, a gente gosta muito de ler os comentários de vocês. E aí eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas, daquelas muitas, que comentam aqui embaixo sempre. A primeira delas é a Ilka Barbosa, que acompanha a gente lá de João Pessoa. Ela pede oração pelas filhas Wendy e Yasmin. Um abraço para você, Ilka, e para suas filhas também. A Rosana Martins, que acompanha a gente lá de Lisboa, em Portugal. A Elisângela Aguirre, que acompanha a gente de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. E o Adriano Ventura. Muito obrigado pelos comentários de vocês. E você, deixa aqui também se você tiver um pedido de oração especial. A gente quer orar por você. Então, antes da gente começar, eu queria apresentar para vocês os nossos professores desse trimestre. Lá na nossa extrema direita, minha direita, esquerda de vocês, está o nosso querido Pastor Hugo. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Jéssica. O pastor Hugo é pastor do distrito de Posse, aqui no Goiás. Do lado dele a gente tem a Lívia. Bem-vinda, Lívia. Oi, Jéssica, tudo bem? A Lívia a gente pegou emprestada de outro grupo e ela é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E por último, mas não menos importante, nós temos o nosso querido Dalmo. Bem-vindo, Dalmo. Muito prazer estar aqui e compartilhar do amor de Deus através dessa lição. Glória a Deus. O Dalmo também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Eu sou a Jéssica, também sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para o Dalmo fazer uma oração para a gente. Oremos. Bondoso Deus, somos gratos por mais um trimestre que se inicia, mais um ano que se inicia, a classe dos professores, que esse programa seja uma bênção nos lares, que já tenha abençoado a cada um de nós, que Amém. possa abençoar também a todos que fazerem parte disso. Esteja conosco nesse estudo, eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. A lição desse trimestre tem como título Administradores Fiéis, à espera do Mestre. E a lição dessa semana tem como título Chamados para a Família de Deus. Ela fala justamente sobre como Deus nos ama tanto, nos convida para fazermos parte sempre da sua família e como Deus confia no homem. A gente vê que isso é desde o início. Deus mal tinha criado a terra, ele já colocou todo o jardim do Éden, toda a criação nas mãos de Adão e Eva para que eles cuidassem e administrassem. E hoje não é diferente. Mesmo o homem tendo pecado, Deus ainda confia, a sua criação e os seus bens para que nós sejamos mordomos e para que nós possamos administrar. E com grande poder vem grande responsabilidade. Então a lição dessa semana fala justamente sobre isso. Os grandes privilégios e as grandes responsabilidades que nós temos como administradores daquilo que Deus nos deu. E a Bíblia realmente fala muito sobre isso, pastor? Sobre essa confiança desde o início de Deus, ele fala e repete várias vezes, sobre isso, que Deus nos convida para fazermos parte da sua família e confia na gente, Então, Jéssica, é isso mesmo, como você bem disse, através da palavra de Deus, ela corrobora que nós fazemos parte de uma família. Agora, o que precisa ficar bem claro, Jéssica, para todos nós, é que tudo foi criado por Deus. Então, todos são criaturas de Deus. E através de Jesus Cristo, através dele, tudo foi criado, Então, a peça-chave, a palavra fundamental, o que move toda essa engrenagem é Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Porque tudo foi criado através dele e através dele foi dado à raça humana a oportunidade de nos tornarmos moradores celestiais. E como nós fazemos parte dessa família? Porque as pessoas pensam, olha, eu fui criado por Deus e eu sou filho de Deus. Não é bem assim que funcionam as coisas. Nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e buscamos obedecer ao Pai, aí sim, nós fazemos parte dessa família. E como nós fazemos parte? Quando nós recebemos essa credencial de fazermos parte da família de Deus? Quando Jesus fala, olha, diga aos meus irmãos, ele está dizendo que nós todos somos irmãos dele. E ele fala, eu vou subir ao Pai, e quando vocês orarem, orem, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, ele estabelece links, vínculos afetivos
E aí nós fazemos parte dessa família. Então, fazemos parte quando nós obedecemos, aceitamos Jesus e o próprio Cristo nos deu essa credencial. Não, e realmente isso é muito interessante, porque a gente acha que a gente já tem o direito e já é da família, né? E não é bem assim. Por isso que é importante o estudo, né? Sim. E uma coisa importante, né, Lívia, é que a gente tem que ter a noção de que, mesmo a gente fazendo parte da família, não quer dizer que aquilo que é do pai é do filho, né? Exatamente. Acho que como também aqui nas famílias, né, aqui da terra, Deus é o dono de tudo. Deus é o criador de tudo. Então, se a gente for lá nas leituras bíblicas, no Salmo, em Ageu, Deus é o dono dos animais, Ele que criou a terra, Ele que é o dono do ouro e da prata, que são coisas valiosas para nós, né? Assim, a nossa noção de riqueza está muito ligada ao quanto de prata a gente tem, de ouro, de animais, de bens, e tudo isso pertence a Deus. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o desejo de Davi, narrado lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, o desejo dele construir uma casa para Deus. E então o profeta diz para ele que ele fizesse conforme estava no seu coração, mas Deus diz que não, né? Ele era um homem de guerra. Na verdade, Davi foi um homem mais não de destruição, né? Mas ele foi mais um homem de combate realmente. E Deus deu então essa honra ao filho dele, Salomão. E Davi pediu, eu posso então juntar e fazer as plantas e juntar o que precisa para ser feito para sua casa. E Deus concedeu esse pedido para ele. E Davi foi juntando tudo que tinha de melhor, pedindo às pessoas que trouxessem as suas ofertas. Então o melhor da madeira, do ouro, da prata, tudo Davi passou o resto da sua vida ali acumulando isso para que a casa de Deus tivesse o melhor. E nós queremos também o melhor para a nossa casa, né? Quem aqui não sonha em ter uma boa cozinha, em ter um bom banheiro, né? Uma sala confortável para usufruir com a sua família. E esse mesmo desejo nós temos que ter também em relação a Deus, porque Ele nos deu primeiro. Então, na verdade, dar a Deus é só oferecer a Ele um pouco de tudo que Ele já nos deu. Não, realmente, né, Lívia? O ser humano tem a tendência de ser egoísta, né? A gente pensa muito em tudo que Deus dá para nós, né? E tudo que nós queremos de Deus. E Deus dá, e Deus dá, e Deus dá. E a gente muitas vezes vê, infelizmente, até muitas religiões que são arraigadas muito sempre na questão do material, né? Do dinheiro, das posses, da casa, do carro, das bênçãos, de passar num vestibular, de arrumar um emprego. E a gente não para pensar que Deus deu uma coisa muito mais preciosa, né, Dalmo, do que prata e ouro. Verdade, Jéssica. É interessante começar a lição desse trimestre com essa posição, né? Deus criou todas as coisas, estava tudo disponível para o ser humano, mas o ser humano entregou isso e agora já não estava mais disponível. E Deus vai providenciar algo que o articulista foi muito sábio em trazer, que é a pessoa de Cristo, e o pastor já havia comentado o início disso, em que Cristo vai fazer com que a gente volte a família de Deus e passe a ser família de Deus. Exatamente. E o Salmo 23, quando começa, né, fala, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O que não vai faltar para a gente é o pastor. E se eu tenho Deus e se eu tenho Cristo, eu tenho tudo que eu preciso. E o autor foi muito feliz em trazer essa mensagem logo na primeira lição, porque nós vamos tratar de vários assuntos referentes a administrar os bens que Deus deu. Mas o maior bem, a maior dádiva, ele já deixa claro aqui, é Jesus. E sem Ele, sem Jesus, nada do que viesse teria nenhum valor, né? Então, meu amigo, se você não tem tudo que quer, tenha tudo que você precisa, que é Jesus. Amém, que coisa linda, né? E a gente vê que Deus dá e dá tudo, porque você pode perguntar para qualquer pai, qualquer mãe, se ele prefere dar todas as posses dele ou se ele prefere dar o filho. E qualquer pai e mãe em sã consciência vai falar que prefere dar tudo que tem do que dar o filho. E Deus nos deu tudo. E o que Ele pede em troca é que nós o amemos de todo o coração. Mas, pastor, o que significa amar a Deus de todo o coração? Jéssica, isso traz uma reflexão poderosa para a gente, né? Amar a Deus de todo o coração tem que ver com prioridade. E amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus de todo o teu coração, amigo, é que nada, nem ninguém pode estar no mesmo nível, na mesma prateleira que Jesus Cristo. Nada, nem ninguém pode ocupar a mesma prateleira do que o teu Salvador.
E nisso eu falo, amigo, esposa, filho, marido, pai, mãe, ninguém e nada, muito menos os bens materiais, eles podem alçar o mesmo nível que você tem de prioridade quanto à sua espiritualidade, quanto à sua fé em Cristo Jesus. O outro ponto que a lição fala nesse dia, Jéssica, de quarta-feira, é que nós, por sermos parte da família de Deus, nós temos responsabilidade com isso. E a primeira responsabilidade que o próprio Jesus deixa para nós, Dalma, é assim: olha, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E nós, adventistas, somos taxados como legalistas, né? Que nós ainda estamos na velha lei, a lei foi abolida, a lei foi pregada na cruz, mas, amigo, olhe para mim e preste atenção no que eu vou dizer agora. Se o próprio Jesus disse, olha, Mateus 5,17, eu não vim para mudar a lei, eu vim para obedecer a lei. E ele deixa outros novos mandamentos, novos no contexto de não ter sido citado antes, mas ele só resume os antigos testamentos, os antigos mandamentos que está lá no Velho Testamento. É porque Jesus está dizendo para mim e para você, olha, os mandamentos estão em vigor. Essa é a lei que é obedecida no céu. E para você ser um morador celestial, você precisa obedecer a lei que vigora na terra. A lei de Deus que vigora na terra, os 10 mandamentos. Amigo, o sábado não foi abolido. Não é permitido matar, não é permitido roubar. E Deus não iria somente pensar um mandamento, tirar ele da lei e fazer com que toda a lei vigorasse. Se a lei está em vigor, é do primeiro até o último mandamento. E Deus espera que você, como filho dele e como alguém que ama ele como seu salvador, obedeça a lei dele. É verdade, porque é muito comum, né, as pessoas falarem isso, a lei foi abolida, mas se você perguntar para a pessoa, então agora pode matar, a pessoa fala, não, mas não é bem assim, então pode adulterar, não, mas não é bem assim, então pode desonrar pai e mãe, mas não é bem assim, então pode desonrar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão, ter outros deuses diante dele, fazer tudo, não, mas não é bem assim, mas só o 4º mandamento, não, mas o 4º mandamento não vale mais. Então a gente tem que ter uma noção também da plenitude da lei, né? A lei, ela é completa em si. Exatamente. Isso tem que ver também, Jéssica, com prioridade, né? Olha, se Deus pediu esse dia, é porque Ele quer esse dia, não é outro dia. Exatamente. Deus é muito sucinto e Ele é muito claro naquilo que Ele quer, né? Ele poderia ter falado, separa-te, lembra-te de um dia para adorar. Mas Ele foi muito claro. Lembra-te do dia de sábado para o adorar. Tanto é que o mandamento, ele é enorme, as pessoas lembram só desse pedaço, né? Aí 6 dias trabalharás, farás para ti toda a tua obra, e no sábado descansará você, teu filho, teu servo, tua serva, o animal, e não sei o que, e o forasteiro, Então ele deixa um negócio assim, não tem como você dizer que não é, né? Se finge de besta. E Cristo dá o exemplo, né? Aos sábados ele ia à sinagoga. Exatamente. E ele educou, né? Além de Deus explicar, ele educa através do exemplo. Então, esse foi uma das demonstrações, né, de Deus educando através do exemplo. Sim. Ele entregou tudo que ele tinha, e esse filho que entregou tudo que ele tinha, veio para essa terra e ensinou de maneira prática cada uma das lições que já tinha sido trazida, né? Exato. Lívia, a lição de quinta-feira tem como título Riquezas no Céu. Todo mundo conhece a história de alguém que trabalhou a vida inteira e que correu atrás e acumulou um monte de dinheiro, um monte de coisa, e no fim da vida a pessoa viu que não valia a pena. Às vezes é porque a pessoa ficou doente e ela falou, olha, eu trocaria todo o tempo que eu gastei o dinheiro pela saúde. Às vezes ela vê questão de família, né? Eu trocaria tudo isso para ter mais tempo com a minha família. Ou então, às vezes, a pessoa até trabalhou e antes dela conseguir usufruir de alguma coisa, ela falece. Né? E a gente vê, e aí a Bíblia fala, né, para a gente acumular riquezas no céu. Todo mundo fala, ai que lindo. O que significa acumular riquezas no céu? Na prática, como que a gente faz para acumular riquezas no céu? Primeiro, Jéssica, a gente tem que entender o que é riqueza para nós. Né? Um pensamento interessante. O que é, né, falando aqui da lição administradores fiéis, o dinheiro. Vamos trazer o conceito de dinheiro, que hoje, no mundo que nós estamos, a gente não faz nada sem dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é o que eu e você concordamos que é. Porque o que acontecia no passado? Deus não é o criador do dinheiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus não criou dinheiro. Deus criou bens que valem mais ou que valem menos. Por quê? Porque são comuns ou são tesouros. Então, assim, se eu concordo que uma cadeira dessa que nós estamos sentados vale essas 2 mesinhas, se as mesinhas são suas e as cadeiras são minhas, a gente pode trocar.
ou a gente pode trazer o que nós temos e usar para gravar aqui na classe dos professores. Então, o conceito de riqueza, ele está muito ligado, assim, a ter uma coisa só. Se você tem muito de uma coisa só, você tem riqueza naquilo. E o que é a riqueza, né? Se a gente for pensar em dinheiro, se você tem muito dinheiro, às vezes você só tem dinheiro. E o que esse dinheiro compra? Aí vem os memes, as piadas, né? Ah, mas é melhor sofrer em Paris, andando numa limusine, do que sofrer num lugar horroroso, sem o mínimo conforto. Não, não é assim. Todas as pessoas sofrem. As que têm muitas posses e as que não têm. As que têm uma família grande e as que têm uma família pequena. Quando Deus nos chama a acumular tesouros no céu, eu lembro da Bíblia e ela fala bem assim, ó, que a minha herança, a única herança que eu tenho aqui, a única coisa que Deus chama de herança que eu tenho aqui nessa terra é o quê, Dão? Os nossos filhos. Os filhos. Eles são a minha herança. Quem é pai, quem é mãe sabe que filho realmente é herança, é tudo que a gente tem. Né? Eu sempre falo dos meus filhos aqui. E muito de mordomia eu aprendi quando o meu primeiro filho nasceu. Porque quando ele nasceu eu entendi verdadeiramente o que era ter medo de perder algo. O medo de você perder um filho é muito diferente do medo que você tem de perder seu pai e sua mãe. E ali você entende que você não pode fazer nada. Você protege, você alimenta, você cuida, mas aquele tesouro que você tem nos seus braços, na verdade, você não pode fazer nada para impedir que algo de mal aconteça. Porque várias coisas podem acontecer. Então ali você entende que o que você tem, na verdade, não é seu, é do Senhor. Se Ele não cuidar, o Senhor vai chegar nos meus filhos, na minha família, em momentos onde eu não vou nem vislumbrar que o perigo efetivamente existiu. Então, quando a gente fala de tesouros no céu, e aí eu queria pensar assim que é muito fácil você pensar nos seus, mas o belo e o tesouro no céu você acumula quando você consegue superar o seu egoísmo e pensar no outro. Porque eu não posso pensar só nos meus filhos, eu tenho que pensar nos seus também, não. E tenho que pensar nos seus também. E o mesmo bem que eu quero para o meu, eu tenho que querer para os demais. Porque se eu tiver 3 crianças e um ovo, a minha tendência egoísta é falar o quê? Eu vou fritar o ovo e vou dar para o meu filho. Mas eu tenho que pensar, não, vai ter que dar aqui para dividir para os 3. E é isso que Deus quer nos ensinar. Que o que nós temos tem que ser repartido para alimentar o outro. E quando eu falo alimentar, não é só da comida. Né? A gente vive numa sociedade hoje onde a gente sabe muito pouco da necessidade do outro. Das necessidades emocionais. Eu tenho para mim que tantas necessidades emocionais hoje não estão sendo supridas porque, na verdade, a gente nem se conhece. Quando as famílias eram mais juntas e viviam mais próximas, poderia tentar ter mais até BO, né? Mais briga, mais treta, mais tudo. Mas outras necessidades importantes também eram mais satisfeitas. Então, quando eu penso em tesouro, eu penso nisso. O que eu vou conseguir levar para o céu comigo? A minha herança, a Bíblia fala que são os meus filhos. E o que eu vou levar desse mundo também é o meu caráter. As escolhas que eu estou fazendo com o que Deus tem dado a mim, seja de bem material ou não. É verdade, Lívia. E é como o próprio Dalmo falou, né? Uma coisa muito importante que o autor foi muito sábio em trazer na lição é que a gente tenha essa noção de que o bem mais precioso que nós recebemos de Deus é aquele que morreu por nós na cruz, né? É Jesus Cristo que morreu por nós no Calvário. Isso é uma coisa que o autor fez questão de trazer na lição, né? O nível do amor de Deus por nós. Verdade, Jéssica. O Cristo ele já tinha disponibilizado através da criação na sua criação várias coisas para a gente. O ar, o alimento, ele já tinha proporcionado muita coisa. E a gente quis rebater isso e tirar de lado. E Cristo vem trazer agora, o título da lição é Chamados para a Família de Deus. E é através de Cristo que esse chamado veio.
Deus é criador e deixou o quê? Todo ao nosso dispor. Ele também é sustentador, ele também é salvador. E agora ele vai mostrar para a gente que a lição começa já trazendo essa questão da gente administrar o que ele nos proporciona. E aí o estudo desse trimestre vai trazer as bênçãos que Deus já nos proporciona, além do que ele já nos deu, e como a gente administrá-las. E aí o convite fica exatamente para que a gente possa fazer parte disso, porque agora a obra de Deus ainda não está encerrada. Nós somos parte da obra de Deus, e eu e você temos agora a oportunidade de, a partir de ser chamados para a família de Deus, agora podemos compartilhar desse amor através do nosso amor por Ele e dos nossos recursos, que é o que a lição vai trazer para a gente. É verdade. Então, estamos aí, encerrando a nossa lição de número 1. A lição está muito abençoada. Quando fala em dinheiro, recurso, doação, oferta, dízimo, é sempre um tema que acaba sendo polêmico. Porque, infelizmente, como tudo, Satanás põe o dedinho podre dele para querer deturpar aquilo que Deus colocou. E aí, infelizmente, muitas pessoas de má fé, muitas pessoas, infelizmente usadas pelo inimigo, acabam transformando aquilo que é uma bênção de Deus, que é algo que Deus colocou, em uma maldição na vida das pessoas e trazendo todo um preconceito até com relação, às igrejas, aos pastores, às pessoas de bem que estão aí tentando fazer o serviço do Senhor. Então essa lição veio justamente para também esclarecer tudo isso e para a gente ter uma compreensão da importância de tudo isso. Então você é nosso convidado para continuar com a gente. Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para a gente encerrar. Ok, oremos então. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, porque através de Jesus Cristo e pelos méritos dele nós somos chamados filhos do Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de escolhermos sermos chamados filhos teus, através da obediência ao Senhor, através do exemplo, do testemunho e da vida que nós escolhemos para cada um de nós, dizemos para onde estamos indo e para quem nós servimos. Por isso, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, nos abençoando com esta lição. Obrigado por esse estudo que nos trouxe à luz vários conceitos que precisam ser aplicados em nossa vida. E nós agradecemos por esta oportunidade e fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, então você é nosso convidado para continuar acompanhando a nossa querida classe dos professores e não se esqueça, o estudo da classe dos professores não substitui o estudo semanal da lição, o estudo diário da sua lição. Todo dia de manhã cedinho, Deus está te esperando. Abre a sua lição, abre a sua Bíblia e vai lá se encontrar com Ele, porque vai ser só bênção na sua vida. Então a gente espera você semana que vem para continuar estudando esse tema tão importante para mais uma classe dos professores.